pessoal, seja muito bem-vindo a uma entrevista aqui da Oficina da NET para acrescentar conteúdo para os nossos leitores. Eu me chamo Márcio Borer e hoje nós vamos fazer meio que um tiroteio aqui, né, com o nosso entrevistado. Nós temos 3 pessoas aqui para fazer perguntas para o nosso convidado de hoje. Aqui do meu lado eu tenho a Marluce Fontana. Tudo bem, Marluce? Tudo certo, Márcio? Oi, Débora. Olá, pessoal. E a Débora também, do outro lado ali. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Márcio? Olá, pessoal. Tudo bem? O nosso convidado é um cara bem conhecido na internet. Ele é dono de um blog, ou de um grupo de blogs. E ele conseguiu encontrar um espacinho na agenda para falar com a gente, né? Sabendo que ele tem uma agenda bem apertada, aí, cobrindo os maiores eventos esportivos da humanidade, né? E a gente vai falar com o Maurício Cid, que é proprietário, né? O capitão da embarcação Não Salvo. Tudo bem, Cid? Tudo bom, tranquilo. Fiquei preocupado, só que você falou de tiroteio aí. Não, aqui é bem tranquilo. Ah, então beleza. Tá Tiroteio é no sentido metafórico mesmo, só porque a gente está em 3 aqui para fazer várias perguntas. Bom, então, para quem não conhece, o Cid é dono do blog Não Salvo, né? Um blog de humor com maior quantidade de acessos no Brasil. Um dos que tem maior quantidade de acessos. E, Cid, é o seguinte, obviamente a grande maioria, a grande massa já conhece, já ouviu falar de ti, ou pelo menos ouviu falar do Não Salvo, mas deve existir pessoas que ainda não conhecem, que consomem aqui o material, o conteúdo do Oficina da NET e nunca ouviram falar do Cid do Não Salvo. Então eu queria já iniciar fazendo uma pergunta bem simples, mas que você mesmo se apresentasse. Como tu te apresentaria para alguém que nunca ouviu falar de ti, nunca ouviu falar do blog? Certo, meu nome é Maurício Cid, né? Na internet só Cid, Maurício só minha mãe que chama. Eu sou dono do blog Não Salvo, é um blog que existe há 7 anos e a gente tem muitas visitas aí, diárias, mensais e tudo mais. E o Não Salvo ele é conhecido por 2 coisas na internet. Uma delas é engajar os leitores para brincadeiras e fazer coisas em massa, né, na internet, e a outra é revelar talentos, às vezes bons, às vezes ruins, mas revelar pessoas na internet que depois acabam estourando e viram virais e memes e tudo mais. Isso aí. Bom, o Não Salvo, tu mesmo disse, já tem 7 anos, e nesse percurso todo a gente já tem um bom conhecimento aí de grandes feitos, vamos dizer assim, né? Classificando como positivo esse engajamento que tu tem com os leitores e com o pessoal que acessa o site diariamente. Tem como tu fazer um resuminho assim, bem simples, por exemplo, dos principais casos, né? Porque a gente não quer se prender exatamente aos cases de sucesso, então tem como resumir isso rapidamente, assim, Tem, é que eu sou meio ruim assim. Eu sou meio ruim de memória, mas eu esqueço histórias e tudo mais. Mas enfim, tem algumas histórias que ficaram bem famosas, talvez as pessoas, até que não conhecem o blog, saibam, conheçam a história. Como, por exemplo, foi a campanha que a gente fez em 2010, que foi o Cala a Boca Galvão, né? Que ficou bem conhecido aí e tudo mais. O pessoal começou a levar até faixa nos estádios, escrito Cala a Boca Galvão e tudo mais. A gente fez também a campanha começo desse ano, do Wendel Lira, né? Que é o jogador de futebol que ganhou o prêmio Puskás, o prêmio de gol mais bonito da FIFA, né? A gente fez também em 2014 uma brincadeira fingindo que a Coreia do Norte tinha participado da Copa do Mundo do Brasil, né? Como se estivessem participando e tudo mais, como se lá na Coreia do Norte estivessem noticiando isso. Então foi uma brincadeira que saiu em todos os jornais do mundo praticamente. Que loucura. Rapaz, tem muita coisa. Essa da Coreia até gerou uma não chegou a tangenciar uma área perigosa, não? Sim, né? Quase uma terceira guerra mundial, mas tá tudo certo. É perto disso, né? Esse lance da Coreia aí, eu consegui receber uma carta da embaixada norte-coreana sobre o assunto, né? Podia até entrar? Isso podia, mas deu certo. Bom, se tivesse entrado, teria descoberto só depois de abrir, né? Exatamente. Eu ia saber. Mas enfim, o blog tem essas histórias meio malucas aí.
Durante esses 7 anos, a gente ganhou todos os prêmios possíveis de internet também, de melhor blog, desde 2010 que a gente ganha todos os prêmios de melhor blog, de mais acessos e tudo mais. E também o blog revela vários cantores aí para o mundo, alguns que eu não me orgulho muito, mas enfim. Para a nossa alegria, né? Alguns cantores. Exato, como Para a Nossa Alegria, como o MC Vitinho lá do Sou Foda, como o MC Brinquedo, né? O Bin Laden, enfim, um monte de maluco aí. Legal. Verdade. Quadradinho de 8 também, que eu tava escutando ontem, não sei porque tá tocando aqui no Rio. Quadradinho de 8, essas coisas aí. Legal. Tá certo. Bom, o nome Não Salvo, ele é bastante curioso, né? Mas a história do nome consegue ser ainda mais curiosa. Conta pra nós por que esse nome Não Salvo, qual é por que a escolha dessa identidade, então, para o teu blog? Então, o blog se chama Não Salvo, na verdade, por uma mão de vaquice minha, porque eu tinha uma outra ideia para o site, né, que se chamaria Não Salvo, que era um site onde eu ia botar fotos de famosos, sei lá, e as pessoas iam votar se elas mereciam ir pro céu, pro inferno, sei lá, botar uma foto da Sandy e as pessoas iam votar se ela merecia ir pro céu ou se ir pro inferno e tal. Aí no meio da ideia eu falei, nossa, mas que ideia ruim, né? Que ideia horrível. E aí eu já tinha comprado o domínio, R$30, né, muito caro. Então eu falei, pô, não posso gastar esse dinheiro, agora que eu já fiz o domínio, eu criei o blog a partir desse nome que eu já tinha comprado. A história não é muito boa não, mas a partir de uma mão de vaquice. Tá certo. E conta pra nós, assim, bom, a internet no início pra ti ela era um hobby, né? Tu começou brincando no Orkut, né? Com comunidades, enfim. E a partir de que momento que ela se tornou, então, a tua fonte de renda, virou negócio, enfim, virou uma empresa pra ti? Boa. Na verdade, o hobby ainda é a internet, né? Eu acho que você tem Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mesmo porque eu vejo uma galera que cria canal no YouTube, cria blog, já pensando em querer ser famoso, com agente e tudo mais. Eu acho muito engraçado, assim. Não é assim que a internet funciona, né? As coisas dão certo de forma meio que natural. Os grandes sucessos da internet brasileira aí, pessoais, são pessoas que não esperavam que realmente as pessoas fossem acessar, enfim, iriam gostar do conteúdo dela. O Não Salvo, ele começou a virar negócio de fato quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? As pessoas começaram a achar interessante anunciar no blog e tudo mais. E aí chegou num determinado momento que eu odiava meu trabalho, né? Antes do blog eu trabalhei, por exemplo, no necrotério, trabalhei numa revista pornô, então eu tenho um caminho aí de trabalhos, né? Os locais de trabalho. E aí na época que o blog surgiu, eu trabalhava numa agência e eu criava o blog de dentro do ônibus, né? Porque eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo, então eu ficava 5 horas por dia dentro do ônibus, no trânsito, na estrada. E aí eu não tinha muito o que fazer dentro do ônibus, né? Parado durante 5 horas, eu comecei a criar o blog dali. E aí o blog começou a ter bastante visita e tal, e chegou num ponto que o meu blog já tinha mais visita do que tinha de habitantes na minha cidade, né? Que é Santos, não é uma cidade muito pequena. Então eu comecei a ver que tinha mais de 300 mil pessoas acessando por dia, que era o que eu tinha na cidade. Eu falei, pô, não é possível, né? Muita gente e tal, não tinha muita dimensão das coisas. E aí as marcas começaram a querer anunciar no blog, mandar e-mail, e chegou num ponto que o dinheiro que eu ganhava atualizando um blog dentro do ônibus era o mesmo dinheiro que eu ganhava ficando 8 horas por dia atrás de uma mesa, puto com o meu trabalho. E aí eu resolvi, né, virar a chave aí e me dedicar 100% ao blog. E felizmente deu certo, não é sempre que as coisas funcionam assim, mas comigo deu bem certo. Hoje o Não Salvo tem 17 sites, né? Te atualiza aí 17 sites, são quase 160 conteúdos por dia que a gente atualiza e são 11 funcionários. E como que, nesse sentido, né, da tua empresa, então, com 17 sites, esses outros sites que pertencem ao Não Salvo, eles são de que ramo, assim? Todos eles envolvem humor? Como é que funciona?
Sim, na verdade todos falam de alguma coisa específica, mas sempre com uma pegada mais de humor, né? Uhum. A gente tem sites de notícia, por exemplo, que é o Tabloide, que a gente pega notícias bizarras pelo mundo, em português e tal, traduz para português. Então a gente pega as notícias mais bizarras aí que existem e cria uma linguagem mais engraçadinha para isso. Tem o Gênios, por exemplo, que é um site só de pérolas de redes sociais, Facebook, Twitter, coisas que acontecem nas redes sociais que são bizarras ali, a gente publica. Tem o Graxinha, que é só de conteúdo fofinho, de bebê, e de cachorro e de coisas fofas. Enfim, tem bastante coisa. Bacana. E Cid, como tu falou, todos os sites aí que envolvem o Não Salvo, eles têm uma pegada de humor, né? E qual a dificuldade de se trabalhar com humor na internet? Olha, cada vez mais fica mais difícil, né? Porque coisas que, as pessoas se ofendem cada vez mais com muitas coisas. Então, realmente é difícil trabalhar com humor, porque o que você pode achar engraçado, outra pessoa não acha, né? O que uma pessoa acha legal e compartilha, a outra acha um absurdo. Então, cada vez mais é mais complicado, mas de qualquer maneira, a parte boa é que eu trabalho dando risada o dia inteiro, né? Então, eu trabalho me divertindo mais do que qualquer outra coisa. Essa seria a melhor parte, então, essa questão de trabalhar se divertindo. Acho que sim. Certo. E se você filtra o conteúdo de zoeira que recebe na internet? A gente publica muita coisa maluca e tudo mais, sendo que existe um filtro grande. Então, as coisas que eu vejo no meu e-mail, por exemplo, a gente recebe mais ou menos 2.000 dicas por dia. Então é muita coisa, assim. E o que é selecionado e chega até mim e tal, já é uma maluquice absurda. E a gente tenta filtrar aí o que pode se tornar um viral, o que pode se tornar uma coisa um pouco maior. Nesse sentido, vocês recebem, né, como tu falou agora, muitas sugestões de conteúdo do pessoal, né, dos leitores, dos internautas, os seguidores de vocês. E também vocês produzem, né, conteúdo pro Não Salvo e acredito que para os outros blogs também. Como é essa questão dessa produção, né? Vocês, a partir de uma sugestão que rola essa produção de conteúdo, ou vocês não, vamos bolar alguma coisa para algum caso específico, por exemplo? Normalmente, quando a gente produz algum conteúdo, um formato de lista, ou formato, um texto, algo do tipo, são assuntos que estão no momento, são assuntos que já estão meio hypados e a gente quer falar também da nossa opinião sobre esse assunto ou fazer uma brincadeira sobre isso. As dicas que chegam para o blog normalmente são dicas de vídeos mais pessoais. Então, olha meu vizinho fazendo uma besteira, olha esse vídeo que eu vi que tá bombando na minha cidade, olha tal coisa. Então a gente, o legal do Não desculpa. O legal do Não Salvo é justamente isso. A gente pega vídeos que estão bem no comecinho, né? O Para Nossa Alegria aí, que vocês comentaram, por exemplo, a gente recebeu, tinha menos de 80 visualizações, né? Quem mandou foi um vizinho do cara que mandou o vídeo pra gente. O título do e-mail do cara era "Olha meu vizinho, que viadão". Era o título do e-mail do vizinho mandou pra gente. E aí, enfim, era o cara cantando Para Nossa Alegria e tudo mais. Tem vários casos aí de que quem mandou o vídeo foi um amigo, foi um vizinho mesmo, e aí o vídeo acaba estourando. Para Nossa Alegria, a gente acabou publicando ali com menos de 80 visualizações. Hoje em dia acho que são 46 milhões de visualizações que tem no vídeo original, sem contar as cópias e tudo mais, né? Mas que deve dar mais de 100 milhões, mas é muita coisa. Eu acho que a grande sacada é de tu, por exemplo, tu disse que recebe mais de 2.000 dicas por dia, né? Então tem toda essa filtragem, obviamente, mas a grande sacada do blog Não Salvo fazer um conteúdo que vai ser diferenciado em relação... Porque tem diversos outros blogs na internet que também lançam alguns vídeos semelhantes ou até o mesmo vídeo, né? Porque as pessoas elas querem que
que o seu vídeo chegue em algum lugar. Então, podem mandar para vários lugares ao mesmo tempo. Mas eu acredito que a grande sacada que tu e a tua equipe fazem é de pegar e criar algo em cima daquela pauta, né? Pegar aquela dica que era o vídeo, por exemplo, do vizinho viadão e transformar ele numa pauta muito maior, né? Trocou o foco do negócio, que não era a sexualidade do vizinho do cara, mas trouxe pra parte da música, por exemplo, né? Talvez seja essa... Não, completamente. A grande sacada do a gente recebe muita coisa que acaba se transformando em outras coisas, né? O vídeo é sobre, sei lá, uma entrevista sobre alguma parada e tem alguma coisa completamente bizarra no meio da entrevista e o foco é essa outra coisa, né? Tem um caso interessante que é um MC que fez um clipe, é o MC Thiaguinho, ele não tem os dois braços e ele canta uma música sobre bigode, então é um MC que tá cantando uma música sobre bigode e não tem os dois braços e ele tem 3 dançarinas atrás e o fato dele não ter os dois braços para os leitores do Não Salvo passa totalmente desapercebido, porque a galera tá acostumada a ver um monte de coisa no blog, e aí o que a galera focou foi uma dançarina no fundo que dança tudo errado, o clipe da música. E tá todo mundo dançando de um jeito e ela tá dançando tudo errado. Então o cara cantando sobre bigode sem 2 braços é totalmente normal. Agora a menina que tá no fundo dançando errado foi o foco da galera falando. Então é um outro jeito de tratar a internet, eu acho isso muito legal. Eu falo disso justamente porque tem muitas pessoas que, por exemplo, tem um outro blog que você disse já ali na Local Web em Porto Alegre que conhece, né, o dono do Anegão, por exemplo, e a grande sacada não é simplesmente estar o vídeo ali, o cara ele não tá tão interessado em só clicar e ver aquele vídeo que supostamente é engraçado, mas ele gosta de ver a descrição, né, do que o editor vídeo fez. Você pode ver em qualquer lugar, no final das contas, né? Exato. E até os comentários, né? Você vai receber em vários lugares, mas você vê primeiro, você vê o que a gente adiciona ali, o GIF, o texto, daí é uma experiência que só no blog mesmo você consegue ver. E aí dá pra acrescentar essa parte dos comentários, né? Hoje em dia, apesar de que os comentários também servem muito pra... Tem muita gente que ignora os comentários por conta das agressões e xingamentos, enfim. Mas a galera contribui bastante, né? Os comentários mais agressivos e assim, bem idiotas e pessoas completamente sem noção, normalmente são de portais, né? Sim. No Não Salvo, eu vejo os comentários como parte do post, assim, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é muito mais engraçado do que eu demoro 1 hora pra escrever o texto e fazer, vou deixar bonitinho, não sei o que, editar o vídeo no ponto certo, e aí o cara vai e faz um comentário que é muito melhor do que tudo que eu escrevi, sabe? Durante 1 hora. Então os comentários costumam ser sempre muito melhores do que o próprio post, na minha opinião. Legal. Nessa questão de produção de conteúdo, né, que a gente falava antes, Cid, os desafios, né, o desafio aceito, que é uma parte que vocês têm no blog, acho que deve envolver muita produção, né, como por exemplo esse da Coreia, né, foi, acho que esse sim, né, deve ter, não sei se foi o mais... o que teve maior produção ou se teve outro. Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa questão da produção para específico conteúdo de desafio. Show de bola. Alguns têm uma certa produção, né, e tal, outros nem tanto. Esse da Coreia do Norte realmente foi meio complexo para fazer, eu acho até difícil de conseguir explicar. Quando eu tento explicar, as pessoas não entendem muito bem, porque realmente é difícil, mas o da Coreia do Norte, a grande premissa do negócio era a gente fingir que na Coreia do Norte estavam exibindo um vídeo no jornal lá norte-coreano, como se a Coreia do Norte estivesse participando da Copa do Mundo 2014. Então, como se lá estivesse exibindo para a população que eles estavam participando e estavam ganhando de todo mundo. E aí a gente queria passar essa informação falsa para o resto do mundo, né? Para fazer essa brincadeira, a gente começou ela 4 meses antes da Copa, criou um canal no YouTube, meio que hackeou um satélite de televisão que tinha um sinal norte-coreano. Pegava todos os jornais norte-coreanos, salvava todos os jornais, picotava o jornal, colocava no YouTube como se fosse um canal sobre notícias da Coreia do Norte e tudo mais. E aí quando chegou
o momento da Copa do Mundo, a gente produziu um vídeo, fez um vídeo montagem, contratou uma locução da Coreia do Sul para fazer a locução, falando coreano e tudo mais. E aí fez um vídeo, a locução em cima desse vídeo montagem, fingindo que a Coreia do Norte estava participando da Copa, e colocou nesse canal onde tinha 4 meses de conteúdo em coreano. Então as pessoas que entravam nesse canal pensavam, pô, tem um vídeo aqui que é realmente estranho, né? A Coreia do Norte participando da Copa do Mundo, mas, pô, tem 4 meses de canal sendo feito aqui. Ninguém ia ser maluco o suficiente para atualizar um canal durante 4 meses com conteúdo norte-coreano, se fosse de brincadeira. Mas era, né? Então acho que a gente conseguiu enganar muita gente por causa disso. E aí a notícia saiu no New York Times, no Metro, no Telegraph, em CBC, na Veja, no Globo Esporte, enfim, todos os jornais do mundo aí saiu essa notícia. E o vídeo teve 8 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Tá, e da onde que surgiu essa ideia? Tipo, foram 4 meses antes da Copa, mesmo, né? De produção, e aí do nada tu teve esse clique, tipo, vamos falar sobre a Coreia. Como é que foi isso? Conta aí. Não, ela tava me cobrando fazer alguma coisa na Copa, porque a gente tinha feito na Copa anterior, né? Com o Cala a Boca Galvão, que ficou bem famoso e tal. Que também era uma brincadeira com os gringos, né? A gente enganava os gringos de que Cala a Boca Galvão era uma campanha para salvar os passarinhos Galvão no Brasil, uma campanha do governo federal. Então a galera tava me cobrando para fazer alguma coisa em 2014. E aí eu tive essa ideia aí e não falei para nenhum leitor e fiz para enganar todo mundo mesmo. Deu trabalho e tal, mas tanto é que eu cheguei no escritório lá e contei a ideia para todo mundo que trabalha lá comigo e falei, vamos fazer uma votação, quem achar uma boa ideia levanta a mão, e só eu levantei a mão. Aí eu falei, mas eu sou o chefe, então vou fazer mesmo assim. E aí acabou dando certo. Então durante esse processo não tem como saber se vai dar certo ou não, né? Se vai ter aceitação. Não tem, cara, não tem, sabe se as pessoas vão cair ou não. A gente tenta fazer redondinho, né? Sem tentar ver se não tem nenhum erro e tal. Esse da Coreia do Norte só descobriram realmente que era uma brincadeira porque um fórum na Coreia do Sul percebeu que tinha uma palavra que a jornalista falava que ela não existia na Coreia do Norte, só existia na Coreia do Sul. E aí os caras perceberam que tinha uma palavra, né, que eu contratei a locução, era uma menina da Coreia do Sul. Eles perceberam que só existia essa palavra lá. Na Coreia do Norte eles não falavam isso. E aí que foram começando a desvendar tal, que era uma brincadeira. Mas se não, até hoje ia virar verdade. Só pra completar essa parte, tem muita coisa que tu já fez na internet e que ou as pessoas ainda não sabem que foi feito pelo Não Salvo, ou só descobriram depois que você divulgou de alguma forma? Olha, na verdade tem coisas até que eu ainda nem falei que são brincadeiras, mas estão aí viraram verdades. A última contagem que eu fiz, tem pelo menos 6 notícias no G1 que são completamente mentiras e estão lá como se fossem verdades. Revela aí uma pra nós. Porra, tem uma... mas se eu revelar, daí acaba a graça, né? Daí eles vão lá e vão tirar do site. Mas só uma, né? Tem uma que saiu até no CQC um tempo atrás, que era uma notícia falsa, saiu no top 5 lá, um cara dando essa notícia e tal, como se fosse verdadeira. É uma notícia falsa que a gente criou, que uma mulher que tá com tapa-olho, assim, e aí falando que ela acabou acidentando a córnea durante o sexo, porque o marido acabou gozando no olho dela e aí ela teve que ir pro hospital, perdeu uma visão. Então é uma história completamente absurda e aí as pessoas acham que realmente isso poderia ser verdade e virou uma verdade, porque tá em vários portais como se fosse uma notícia verdadeira. Tem muita gente se cuidando a partir daí. Né? Muito bem. E Cid, como já foi comentado antes, tu abre portas para muita gente que acabam virando sucesso, né? Após ser divulgado no Não Salvo. Vídeos aí que chegam para ti com 80 visualizações, como tu falou, e depois passam para milhares, milhões de visualizações. Tu chega a manter contato com essas pessoas após esse sucesso imediato? Ou vice-versa, né? Ou elas contigo, de repente, né?
Alguns entendem o que saiu do blog e tal, que as pessoas estão comentando, que a gente dá, né, a gente dá um empurrãozinho ali do precipício, né? Às vezes voa, às vezes cai no chão e tal, mas a gente faz essa brincadeira. O Vitinho da música do Sou Foda, por exemplo, que tocou no Brasil inteiro, né? Teve versões de tudo que era jeito, só não teve gospel, porque não dá pra ter, mas teve todas as versões possíveis. Ele ia em todos os programas de televisão e falava de mim em todos os programas de televisão. E aí a galera, obviamente, na televisão corta, né? Quando o cara vai fazer algum agradecimento. E aí ele percebeu que tava cortando e ele começou a falar meu nome no meio da música. Então ele foi no Luciano Huck e cantou a música dele lá e falou meu nome e me agradeceu no meio da música, porque não tem como a edição cortar, né? Então é um cara que agradece direto. MC Maiara, por exemplo, lá de Curitiba, também sempre agradece nos shows e fala do blog e tudo mais. Então, assim, tem várias pessoas que a gente tem um contato, mas tem outras que não fazem nem ideia que o blog existe. O Para Nossa Alegria aí, que a gente comentou, é um que não faz ideia que o Não Salvo existe. Já vi entrevista deles que, como é que, né, vocês fizeram sucesso e tudo mais. Na cabeça deles, que é o que eles respondem, a gente botou um vídeo no YouTube e a galera gostou. É isso. Simples. É fácil. Será que um dia não vai existir um encontro da galera Não Salvo? Com todas essas ícones? A gente faz, às vezes, encontro de leitores, né? Mas encontro de personalidades, assim, eu tô tentando montar esse ano uma festa do blog e vou tentar levar essa galera aí. O Molejo, por exemplo, já confirmou. Já topou. Né? Então vou fazer uma festa dos leitores do blog. A gente tem uma relação também com o Molejo por causa da campanha Molejo Melhor que Beatles, né? Que ficou bem famosa. Legal. E é legal pra ti quando tu tem esse reconhecimento, quando as pessoas lembram do blog que lançou, né? Eles é bom quando tem esse feedback, digamos assim. Opa, quase derrubo aqui. Bom, eu fico feliz, eu acho interessante, né? Não que, na verdade, o esforço da pessoa eu vejo como sendo quem cantou a música, quem fez o vídeo e tudo mais, não fui eu, né? Foi a pessoa e tal. O próprio Wendell Lira, que a galera fala, não, você fez o cara ganhar um prêmio Puskás de melhor gol do mundo. Na verdade, eu não tava em campo e não fui eu que fiz o gol, né? Foi o cara que fez o gol e tudo mais. A gente dá uma forcinha, dá um empurrãozinho, mesmo porque a gente sabia que uma competição entre um jogador da 4ª divisão de Goiás contra o Messi, né, que é o melhor jogador do mundo, é um pouco desproporcional, né? Então a gente eu tava tentando ajudar ali o único brasileiro e tudo mais. Então eu fico muito feliz quando as pessoas realmente enxergam que o blog ele ajuda um pouco aí em todo esse mundo da internet e tudo mais. Então, pra mim é gratificante. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer primeiro, então. Tá, vai lá. Que eu fiquei prestando atenção. Cite, nós sabemos que tu tem acompanhado, né? Eu já citei no início do programa, nem falei especificamente o que era, né? Mas tu tem acompanhado o que eu chamei de um dos maiores eventos esportivos, né? Porque o pessoal tá divulgando aí como melhor que Olimpíadas, que é a corrida Naruto, né? Pokémon GO chegou em alguns países do mundo e inclusive no Brasil o pessoal começou a fazer uso disso antes da liberação oficial e a gente está na iminência de ter o aplicativo disponível aqui para os brasileiros também. Ele já gerou conteúdo para o Não Salvo, né? E para muitos por muitos dias só se fala em Pokémon GO no planeta Terra. Tu acha que a partir do momento em que ele estiver disponível no Brasil, ele vai ter uma cobertura assim com tanta vontade quanto a corrida Naruto, não? Eu acho que vai ter, com certeza, porque vai acontecer morte, vai acontecer de tudo, né? Com certeza vai ter uma cobertura aí. A gente faz a cobertura da corrida Naruto, que é um negócio completamente nonsense. Eu fui pra Avenida Paulista esse final de semana aí pra corrida Naruto na Avenida Paulista, então um monte de maluco lá correndo, vestido de Naruto e tudo mais. E quando o Pokémon GO chegar no Brasil, pode esperar que vai ter morte, vai ter criança desaparecida, vai ter uma confusão aí, mas é isso aí, eu acho legal.
Engraçado eram eu assisti a tua cobertura, achei engraçadas as respostas dos teus entrevistados, né? Realmente, bem sem noção mesmo, né? Mas... Os meninos meio dodói ali. Algum problema o pessoal ali tem, mas... Bom, né? Deixa eles correrem, né? Fazer o quê? A gente falando, né, desses assuntos atuais, como Pokémon GO, e agora, como tu era fã do Orkut, né? Não sei se tu sofreu quando teve a morte do Orkut, o falecido, enfim. Mas... Morte do site, né? Do site. Dele. Falando do site. Que também se chama Orkut, né? Por isso. E o sobrenome, né? Tem um sobrenome muito bom. Eu me abstenho de falar, nem sei como. Não, impossível pronunciar. Bom, enfim, você criou muitas comunidades, né? Tinha isso como hobby, depois até tua mãe não curtiu muito a ideia, né? Pelo que a gente já ouviu por aí, tu contar. Hoje, o senhor Orkut, então, né? Ele criou uma outra rede social que chama Hello, né? E recentemente ela foi lançada aqui no Brasil. Tu já deu uma espiadinha, já deu uma acessada, conferiu como é que funciona essa rede social? Já tá te apaixonando por ela também, assim como pelo Orkut? Já que ela também traz essa ideia, né, das comunidades, só que de forma diferente, com o nome de personas. Não sei se tu já tá por dentro dessa rede social também. Bom, pois é, eu tô completamente por fora, não entrei, eu só vi que existia e tal, até repliquei e tal, mas eu não criei uma conta lá. Não sei, eu não vejo atualmente. Assim, eu acho que é um momento certo de surgir até uma nova rede social, porque o Facebook cada vez mais está tendo inimigos e as marcas estão tendo um alcance do algoritmo do Facebook sendo podadas e cada vez mais o seu conteúdo vai para menos pessoas e tudo mais. Mas o Facebook é uma rede social que funciona muito bem, assim, e o brasileiro já está acostumado, já demorou para entender, agora começa a entender melhor como é que funciona e tudo mais. Então é difícil uma outra rede social conquistar aí um público aqui no Brasil. Então essa nova rede social aí do Orkut, que tem as comunidades e tudo mais, eu sou fã do estilo de comunidades, porque você vai atrás do conteúdo, né? Diferente do Facebook, que é o conteúdo que vem até você, o que é um pouco perigoso, porque pessoas que são suas amigas normalmente gostam das mesmas coisas que você, então você é obrigado a ver coisas que não tem nada a ver com seus gostos, né? Você tem um amigo, sei lá, eu sou corintiano, tenho um amigo palmeirense, se ele compartilha a coisa do Palmeiras, vem pra mim, né? Não é só pra ele, vem pra pessoas que não tem nada a ver com isso. Então o Facebook ele tem uma lógica um pouco esquisita, mas funciona. Ele funciona bem tecnicamente. Então, eu não tenho a conta lá. Agora que você falou, bem lembrado. Eu preciso criar uma conta lá e dar uma olhada um pouco mais a fundo. Mas acho interessante, mas o Facebook ainda tem uma vida longa ainda pelo Brasil ainda. E nesta questão das redes sociais, né? A gente, como comentaram antes a respeito dos comentários, né, no teu blog, hoje que não são, né, não correspondem à maioria, mas hoje a maioria é desse tipo de comentário e de pessoas que fazem os comentários e também nas redes sociais tem muita intolerância, né, muita agressividade, enfim. Qual é a tua percepção a respeito disso, né? A respeito dessa relação mais agressiva, né? Que também as pessoas estão expondo mais na internet, com as redes sociais principalmente. Olha, eu acho que, na verdade, as redes sociais nada mais são do que um reflexo da sociedade, né? São pessoas que estão ali atrás do computador, então, às vezes elas ficam um pouco mais soltas em quem falar as coisas, porque elas acham que na internet não tem lei, que na internet você pode falar o que você quiser, então ainda existe essa percepção. Então, não acho que as pessoas são mais agressivas ou menos agressivas na internet, elas simplesmente são elas. As redes sociais são esse reflexo aí. Não é, a galera brinca, né? O Facebook só tem gente burra. Não, tipo, não é o Facebook, né? É o geral, né? É um reflexo, só Exato. Isso, não muda muita coisa. Tanto é que na época do Orkut, todo mundo, quando foi pro Facebook, ficava zoando o Orkut, que
tal coisa orkutizou, que não sei o quê. E o Facebook ele é exatamente igual ao Orkut, são as mesmas pessoas, não mudou nada, né? São as mesmas pessoas fazendo as mesmas burrices, né? Não muda muita coisa. Mas a parte de ser um pouco mais agressivo ou não nos comentários, eu acho que é mais essa liberdade de expressão que as pessoas têm na internet. Elas não são ouvidas na televisão, né? Você liga o canal, você é passivo, né? Você assiste um programa de televisão passivamente. Na internet não. É o único lugar onde você pode comentar sobre qualquer coisa. E o presidente da república de um país pode comentar e tem o mesmo peso do que o Zezinho que trabalha, sei lá, na padaria. Então o presidente da república tem o mesmo peso que um trabalhador normal. Então a internet tem esse negócio onde todo mundo tem voz, né? Ao mesmo tempo, todo mundo tendo voz, tem muita gente falando besteira, obviamente. Então acho que é só um reflexo, não muda muita coisa não. Essa agressividade é só o que o cara realmente pensa de verdade, mas no mundo real ele não tem coragem de falar na cara, não tem coragem de falar para as pessoas, mas na internet ele acha que está protegido 100%. Acho que o anonimato, né, também auxilia nisso, né? Contribui para que as pessoas possam se manifestar de forma totalmente espontânea, né? Digamos assim, sem nenhum medo, até sem ter medo de ser punidos, né? Eu acho que as pessoas se preocupam cada vez menos com o anonimato, até a maioria dos comentários de blogs e tudo mais é via Facebook, né? Então o cara bota a cara dele lá mesmo, tem um perfil real dele no Facebook e tudo mais. Nos portais que ainda não são relacionados à rede social, então normalmente é um comentário meio anônimo mesmo. E aí vem a questão da impunidade, então, né? Então, mesmo a pessoa se identificando, ela não se preocupa, não tem receio de que possa ser punida, né, por estar sendo agressiva com alguém, por estar causando alguma ofensa, né, daqui a pouco racial, enfim. Sim, mas os crimes estão aí, os crimes de internet cada vez mais levam pessoas à delegacia, no fato. Isso aí. Mudando um pouco, então, o foco do nosso assunto, saindo um pouco das redes sociais, né? Mas a questão do como o site, o blog, os sites, eles possuem muito humor, mas também tem informação, né? Tu acredita que a zoeira e o conteúdo digital sério, eles podem andar de mãos dadas? Com certeza. Na verdade, cada vez mais o Não Salvo ele se posiciona como um portal, né? A gente publica que a gente acha que é importante. A gente não publica tudo que o G1, por exemplo, publica, mas a gente tem várias notícias que são diferentes e esquisitas que a gente que é mais o tema do blog e tudo mais, e a gente publica lá com um texto nosso que é um pouco mais engraçadinho. Então tem muita coisa que também tá no G1, que tá um texto jornalístico, né, todo sério do que aconteceu. Vou dar um exemplo. Estourou um cano essa semana do lado de um condomínio que estava fazendo churrasco. Estourou um cano de esgoto. E aí a matéria do G1 era: cano de esgoto machuca uma pessoa e tal. Você vê o vídeo, é um negócio assustador, assim, um cano de esgoto que estourou do outro lado e invade o churrasco e derruba todo mundo e tudo mais. Aí no Não Salvo já o nome do post Rio de merda invade churrasco e acaba com a picanha, uma coisa assim, sabe? Então já vira outra coisa, já vira uma coisa completamente diferente. E no blog tem muito mais comentários do que tem numa notícia do G1, né? Então a galera leva muito mais na brincadeira ali o que aconteceu, que é um fato curioso, né? Do que a notícia certinha e jornalística e tal. E a gente escreve ali do nosso jeito, tirando sarro e tudo mais. E é uma maneira também de você ver a mesma notícia, só que de um jeito mais largado, mais como a internet gosta de ler. É uma angulação diferente, né, que vocês dão para a informação e que acaba atraindo. Eu acho que é isso que mais atrai os leitores, né? Porque às vezes aquela coisa bruta, certinha, o pessoal pode estar meio cansado. E aí que é uma forma de se informar e se divertir ao mesmo tempo, né? E não fere ninguém. Não fere ninguém. Ou, por exemplo, quando o Eduardo Cunha saiu, a gente tentou explicar para as pessoas como o Eduardo Cunha tinha saído usando só
tweets do próprio Eduardo Cunha. Então a gente fez um compilado de tweets dele, que ele tem vários tweets engraçados na internet. Pegou vários tweets dele e ele mesmo explicou a história dele, do que aconteceu, dele saindo da Câmara e tudo mais, com tweets do próprio deputado. Então, coisas que num portal você jamais veria, você veria a notícia escrita de forma certinha, né? Sim. Cid, e agora eu gostaria, assim, que tu abrisse teu coração, assim, pra nós, digamos assim. Quando tu vai falar alguma coisa séria com as pessoas, enfim... Falando. Oi? Tô falando. Pois é, né? E logo eu explico por que a pergunta, tá? Tu tem, assim, tu sofre, digamos assim, com que as pessoas acabem não te levando muito a sério ou fiquem meio desconfiadas, assim, do que tu falou, enfim. Vou explicar a pergunta. Vou te explicar a pergunta. Completamente, sim, mas eu tô acostumado, porque eu nasci dia 1º de abril, né? Então, já desde o nascimento já sou uma mentira, então tá tudo certo. Bom, eu te pergunto isso porque lá na Local Web, eu fui lá, conversei contigo, peguei teu telefone, né? Pra gente poder tentar conversar contigo, fazer essa entrevista que eu achei depois da palestra, da conversa, né, que você teve lá no evento em Porto Alegre conosco e com mais o pessoal que estava participando. A gente achou que seria bacana trazer, ter a tua participação e trazer um pouco dessa conversa para o Oficina da NET. E aí lá eu disse, eu vou tentar pegar o telefone dele, né? E aí os guris, meus colegas, começaram a me zoar, né? Capaz, ele não vai te dar o número, né? Enfim, tu me passou teu telefone, né? E aí depois, quando eu fui ligar, os guris me disseram, não deve ser o número dele, tu vai ver, não é o número dele. E sim, era o teu número, né? Tanto que a gente conversou, marcamos a entrevista e aqui estamos conversando a respeito desse mundo de humor na internet. Então, por isso que eu te pergunto isso, né? Porque depois que eles começaram a me dizer isso, eu fiquei pensando, será que realmente ele me passou o número certo? Ou será que ele deu qualquer número aleatório? Até porque o teu número, ele tem uma sequência ali de... meu número é engraçado. De números que acaba... Que até fiquei pensando, não, mas será, né? Fiquei em dúvida, confesso. Eu sou para-raio de coisa esquisita. Mas, não, eu sou completamente acessível, assim. Obviamente que não dá pra dar atenção pra todo mundo sempre e tudo mais, mas eu vi que você estava bem interessado lá na palestra que aconteceu da Local Web e achei interessante continuar o papo. Mas normal, eu tô acostumado já, as pessoas não acreditarem muito, não. E aí, como é que tu faz pra convencer elas, assim, digamos, um assunto sério que tu estejas falando, né? E aí, daqui a pouco, tu percebe que as pessoas estão meio desconfiadas. Como é que tu faz isso? Não tem jeito, não. Às vezes eu falo sério, eu tweeto uma coisa séria. Esses dias aconteceu um negócio sério. Eu tava num restaurante e aí eu peguei o celular, comecei a escrever um tweet, né? Ia tweetar alguma coisa sobre o restaurante e o restaurante começou a ser assaltado. Meu Deus. Entrou um cara de capacete com uma arma na mão e começou a assaltar a galera. E eu já tava com o Twitter aberto. E aí eu falei, porra, dá tempo de escrever alguma coisa. E aí eu escrevi polícia e o endereço do lugar. Botei o nome da rua e o número. E mandei. Eu falei, pô, alguém vai perceber, né, que tá alguma coisa séria e vai ligar pra polícia e tal. E fiz isso e o cara levou o celular da galera, levou tudo. E aí depois eu fui ver a repercussão, era só gente achando que era alguma piada. Mas mesmo assim teve pelo menos uma pessoa que ligou pra polícia e a polícia chegou 5 minutos depois. E teve uma pessoa ali que ligou e tal, e de fato acreditou não, porque era verdade, né? Tava rolando um assalto ali, mas na hora que eu tuitei, a galera achou que era alguma brincadeira, que eu tava tuitei errado, sei lá. Era alguma coisa do tipo, mas não, tô sendo assaltado. Só para complementar essa mesma questão, tem algum dia, por exemplo, a gente tá acostumado a ver o Cid dando entrevistas na internet ou produzindo conteúdo lá no Não Salvo. Na TV também, né? Exato. Então, dá pra gente... A gente não tem como saber como é o Cid especificamente na vida real, vamos dizer assim, entendeu? No teu dia a dia. Tem algum dia que você chega, por exemplo, você tem um escritório físico, né? Onde o pessoal trabalha junto ali. Sim. Tem algum dia que você chega assim, não tá legal, sabe? Ou tá com alguma coisa importante na cabeça e o pessoal olha pra ti e pensa, hoje o Cid não tá num dia normal, por exemplo.
Sem dúvida, né? Sempre tem dias, mas assim, no geral eu sou um cara que leva quase tudo com bom humor, então é difícil me ver chateado ou bravo ou algo do tipo. Tem que acontecer alguma coisa muito séria mesmo pra ficar, mas até mesmo assim a gente consegue tirar sarro das coisas. Tem um funcionário que essa semana ele tá fazendo uma cirurgia do coração até, é um momento delicado lá e tudo mais. E aí ele ficou desacordado, foi em coma induzido durante uns dias. E aí ele acordou, né, depois de um tempo, e ele só conseguia se comunicar falando sim ou não. E aí a gente fez um podcast, mandou pra ele um podcast falando sobre ele, perguntando um monte de coisa só pra ele ficar fazendo sim ou não durante meia hora. Show de bola. Então, mesmo dá pra brincar sempre. Bom, a gente tá caminhando pro fim da nossa entrevista, já deve estar com dor nos braços aí de segurar o telefone. Eu tô um pouquinho com o celular, né? Sim. Bom, última perguntinha, então, só falando de novo do site para nós encerrar aqui. A gente sabe que para se ter um site na web hoje, não é necessário, aliás, não é preciso ou não se pode simplesmente jogar o conteúdo ali dentro. E a gente sabe que tu pensa cada conteúdo que vai entrar no ar, né? Filtra muito bem e tudo mais. Mas também é necessário, tipo, um pouquinho de planejamento sobre os próximos passos, né? Para que não fique parado no mesmo estágio, né? E esteja sempre crescendo, né? Tu tem um planejamento, sim, dos próximos passos, talvez o próximo ano do Não Salvo, uma próxima... Tu fez o negócio da Coreia do Norte lá com 4 meses de antecedência, né? Já pensando... Então tem um planejamento do que está por vir, ou tu já está pensando ou criando uma prospecção ali daquilo que vai ser conteúdo no futuro pro Não Salvo? Ou tem alguma novidade para deixar pra gente? A maior novidade é que a gente vai mudar o layout agora do blog, a gente tá trabalhando nisso aí, de mudar a cara do Não Salvo. Inclusive, em primeira mão aí, te falo já que o Jesus, né, que é o mascote do blog, vai desaparecer. Então, vão ter... Algumas pessoas vão ficar bravas, né, que estão acostumadas e tal. Mas o Jesus vai sumir, o Não Salvo vai ter uma cara mais de portal e tal, um negócio mais portalzão assim, mesmo porque a gente tem cada vez mais conteúdo no blog e tal, então é difícil ter a lista corrida, né, como é hoje de blog, porque é muita informação. Então isso é uma novidade. O que todo mundo pergunta é qual vai ser a próxima, né, o próximo desafio e tal, qual é a próxima brincadeira que tá armando e tudo mais. Tem uma que tá já pronta, tá armada e tudo, só falta dar o start, mas minha namorada não deixou eu fazer porque ela acha que eu vou ser preso. Então, eu tô segurando, eu tô pensando em terminar com ela pra fazer também. Então, perde a namorada, mas não perde a zoeira. Ela tem quase certeza que eu vou ser preso. Então, eu não sei, eu tô meio na dúvida se faço ou não faço, mas enfim, a gente tá bolando algumas coisas aí. Mas o principal é isso, o blog vai mudar um pouco, dar uma repaginada aí na cara. E o Não Salvo continua forte em todas as redes sociais. Hoje a gente é o blog com mais curtidas aí no Brasil, tem quase 5 milhões de curtidas. Então, as redes sociais aí a gente vem vindo muito bem, praticamente todas. No Twitter também estamos chegando em 1 milhão aí, então essa fúria que a gente tem de atualizar coisas na internet continua. O canal do YouTube ganhando mais força também, né? Nossa, é verdade. O canal no YouTube que é o Cid Cidoso, onde é o último vídeo é a cobertura da corrida Naruto na Avenida Paulista. Então é sempre interessante também o YouTube, que pra mim é um mundo novo e tá indo bem até. A gente tá com quase 400 mil inscritos lá no YouTube em 6 meses. E eu não sou um cara do YouTube, não entendo muito do YouTube, mas a galera tá curtindo, então fico feliz. Show de bola, muito obrigado. Valeu. Bom, Cid, a gente te agradece, né, muito pela tua disponibilidade. E o Leonardo DiCaprio, que é... e por tu ter sido assim bem acessível, como tu falou antes conosco, né? Foi bem bacana da tua parte ter nos aceitado conversar conosco, enfim, expor um pouco mais desse mundo. Não, pode deixar, não vou abusar não. Às 4 da manhã. Né, não vou abusar da tua boa vontade não. Esse conteúdo, então, ele vai estar disponível no oficinadanet.com.br e também no nosso canal no YouTube, Oficina da Net TV. Então, o pessoal que está nos assistindo vai poder compartilhar, enfim,
também e saber um pouquinho mais do Cid através desse material que a gente produziu hoje. Muito obrigada, então, Cid. Foi um prazer conversar contigo, saber um pouquinho mais dessas curiosidades do mundo de humor na internet, né? E a gente fica por aqui, então, né, pessoal? Isso aí. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. Tá, obrigada. Valeu. Valeu, Cid. Um abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.